Deus. Quero deixar a mensagem que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Que diz: Eis que vem com as nuvens, e todos os olhos o verão, até mesmo o que os transpassaram. É bem verdade. Quando nós tomamos por base bíblica o livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, o escritor deste livro é João. Mas repara que é o próprio Jesus que está notificando a João. João representa a igreja que foi arrebatada, é a igreja que será arrebatada no grande dia glorioso do Senhor. E quando nós vemos, esta mensagem é bastante poderosa, porque Jesus vai mandar ele notificar tudo que vê, escrever, notificar as 7 igrejas da Ásia Menor, porque João, quando ele está na ilha de Patmos, quando ele é arrebatado em espírito, a Bíblia diz que ele olha por detrás dele e ele vê no meio dos 7 castiçais de ouro. Ele começa descrevendo a formosura e como é aquilo que ele está vendo exposto diante dos seus olhos, o Filho de Deus. Ele diz que viu a Bíblia diz que os seus olhos era como chama de fogo. A Bíblia diz que os seus cabelos era como lã branca, como a neve. A Bíblia diz que a sua voz é como a voz de muitas águas. A Bíblia diz que os seus pés são semelhantes a latões reluzentes, como se tivesse sido refinado em uma fornalha. A Bíblia diz que da sua boca, João viu isso em Apocalipse. João viu saindo uma espada aguda de 2 gumes representando o juízo de Deus, o cabelo branco representando a pureza, a santidade, os olhos como chama de fogo, representando toda a autoridade e poder que está sobre o teu controle. As águas, que a Bíblia diz, são os povos. A Bíblia diz de latões, se tivesse refinado em uma fornalha. Fornalha quer dizer ouro que é refinado em uma fornalha, ou seja, não tem como, é o ouro mais caro, é o ouro mais valioso. Por isso que Jesus ele vai alertar alguma igreja da Ásia Menor, dizendo: exorto para que te compre ouro refinado no fogo, que é o próprio Jesus. Jesus é o ouro que é refinado no fogo. O ouro refinado no fogo, nele não tem mácula, nele não tem contenda, ou seja, ele é imaculado, ele é sem ruga, ele é santo, nele não há contenda, avareza. Jesus Cristo de Nazaré. E quando ele fala para João notificar as 7 igrejas da Ásia Menor, João escreve isto, mas João ele está escrevendo com as suas próprias palavras, com a palavra de Cristo. Quando João está escrevendo, ele tem a sua principal autoria de quem está falando, de quem está mencionando. Eis que vem com as nuvens. João não está mencionando sobre ele mesmo. João, ele não está mencionando sobre outro homem que pisou na face dessa terra. João, ele não está mencionando sobre outras pessoas. João está mencionando sobre o próprio Cristo, porque ninguém nessa terra é capaz de vir com as nuvens, porque ninguém nessa terra é capaz de vir sobre as nuvens. Somente Jesus, ele pode vir sobre as nuvens. Somente Jesus, ele pode vir com as nuvens. E ainda mais, a Bíblia diz que ele virá com os seus anjos. Milhares de anjos virão com Jesus. E a Bíblia diz com poder e grande glória. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 5, a Bíblia diz: naquele dia, aqueles que estão nos sepulcros, mortos, ouvirão a voz do Filho do Homem. Por isso Jesus, na verdade, vos digo que a hora vem, a hora já é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem. E os que ouvirem ressuscitarão, viverão, uns para a vida, para a eternidade com Deus, os que fizeram o bem, conforme está escrito em João, capítulo 5, e outros para a morte, para a condenação eterna, enquanto outros vai para a vida eterna, para alegria, prazer, gozo. Outros vão para a morte, para a condenação, para o fogo, aonde a Bíblia diz que o verme não morre. O próprio Jesus diz: onde há ranger de dentes, e choro e pranto. É este lugar que os que morreram sem Cristo, os que fizeram mal, são aqueles que não aceitaram Cristo,
não aceitaram a palavra de Deus, se não aceitaram o próprio Deus, se não aceitaram o próprio Jesus, infelizmente não há bem dentro desta pessoa, não há bem nenhum sobre esta pessoa. Por isso que os mesmos morreram e foram condenados. A Bíblia diz que os próprios, aqueles que o transpassaram o verão, são judeus que transpassaram a Cristo, são o povo de Israel que rejeitaram ele como seu Salvador. Mas naquele dia Jesus, ele irá salvar o povo de Israel, ele irá salvar a nação eleita. Mas naquele dia a igreja já será arrebatada. Então Jesus, ele virá novamente para buscar o povo de Israel, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 5, capítulo 4, versículo de número 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu. A Bíblia diz que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo, com o som da trombeta de Deus. A Bíblia diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Ou seja, isso bate com João capítulo 5. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro do que aqueles que morreram sem Cristo. Ou seja, os que morreram em Cristo irão ressuscitar primeiro. Nós, os que ficarmos vivos, se fosse hoje, nós estaríamos vivos. Nós não sabemos o dia da vinda de Jesus. Nós não sabemos o dia exato, a data, como muitos no calendário de ano têm data marcada para projetos, para festividade. A vinda de Jesus não está no calendário. A vinda de Jesus, o mesmo, ele determinou, o mesmo sabe o dia, a hora, juntamente com o Pai que está nos céus. Ou seja, Jesus virá naquele dia para buscar a sua igreja, e aqueles que morreram em Cristo irão ressuscitar. A Bíblia diz no livro de Coríntios que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que ficamos vivos seremos transformados juntamente com Ele, no abrir e no piscar de olhos. E a Bíblia diz que quando nós formos transformados no abrir e no piscar de olhos, nós juntamente com Ele seremos arrebatados a encontrar com o Senhor Jesus Cristo, e para sempre estaremos com Ele nos céus, nos ares. Ou seja, esse dia está perto. Jesus está vindo para buscar a sua igreja. Não é tempo de nós retroceder, não é tempo de nós olhar para trás, não é tempo de nós largar a mão do arado. É tempo de nós cada dia vez mais buscar ao Senhor, ainda que está passando por um momento difícil. É tempo de confiar nesta promessa, porque maior do que a dificuldade, porque maior do que as angústias que nós passamos aqui, a Bíblia diz, não é nem para se comparar com a glória que há de ser revelada sobre a vida de cada um naquele dia. Ainda que está difícil, conforme a Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 14, se eu não me engano, a Bíblia diz que os discípulos estavam passando por um momento difícil, a tempestade veio sobre eles. A Bíblia diz que naquele momento eles gritaram com medo, havia um alvoroço sobre eles, mas ele estava no barco. A ordem de Jesus é que o barco vai chegar do outro lado, na direção certa que ele determinou. Então, se você está dentro do barco, e a ordem de Jesus é para que você esteja naquele dia, que a promessa dele se cumprir na sua vida, então tenha certeza que você irá viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Naquele dia, seremos mais do que vencedor, porque é Cristo que nos fortalece, é Cristo que nos dá força para ir avante, para ir adiante. Então fica com esta mensagem, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.